O mistério da luz. A parábola da candeia. Lucas capítulo 8, versículos 16 a 18. Não há nenhum símbolo mais perfeito do que a luz para representar o supremo bem, a consciência e a razão. As trevas, ao contrário, simbolizam a inconsciência ou ignorância, causadoras de todas as infelicidades. Deus é a luz perfeita, sem sombras. As trevas são as sombras sem luz, personificada pela figura caricata do diabo ou espírito do mal. Deus é luz, disse o apóstolo do amor. Portanto, ele existe ou tem realidade em si mesmo. O diabo ou trevas atesta apenas a ausência de Deus ou da luz. No final da época Atlante, do atual período terrestre, o homem adquiriu o elo mental, tornando-se consciente no mundo material, o que deu origem a uma luta incessante entre a luz, que representa a verdade, e as trevas, que representam a mentira ou ilusão. Assim como duas linhas paralelas, impossibilitadas de se unirem, caminham juntas uma ao lado da outra. As trevas são inseparáveis da luz, fazendo supor a existência desta. Da mesma maneira, a mentira, por mais que peleje contra a verdade, só consegue prová-la e realçar a sua verdade. Como são chamadas pelo Evangelho, seriam a inconsciência da própria realidade espiritual que transformou o homem num ser egoísta e vaidoso, personalista e prepotente, escravizado a um padrão de mentalidade sensual e ilusória, simbolizado pela besta que emerge da terra, descrito pelo Apocalipse. Por força do impulso evolutivo, chegará o dia em que o homem despertará do sono profundo psicológico que a ilusão terrestre o mergulhou, fazendo-o esquecer-se da sua origem divina. Embora possa parecer estranho, o homem não recebe uma educação adequada à sua condição de ser espiritual. A educação familiar, religiosa e intelectual recebidas do mundo não ensinam a se conhecer, muito menos a subjugar os instintos e dominar sua natureza inferior. Esse fato não deveria causar nenhuma surpresa, já que a educação mundana é transmitida por homens e mulheres materialistas que também não são educados e que desconhecem completamente as necessidades da alma humana. É evidente que um indivíduo dominado pelos desejos irracionais e animalescos, embora não os confesse e até os justifique, não pode ser livre e independente, pois até sem saber, é escravo da própria psicologia viciosa e mal formada. O importante não é apresentar aos outros uma fachada educada e responsável, a qual, semelhante a um verniz superficial, oculta uma outra realidade muito diferente. O ideal de uma legítima educação propõe ao homem que sua habitual maneira de se comportar, quer socialmente ou consigo mesmo, seja o reflexo ou expressão consciente de uma autoeducação, calcada em bases verdadeiras e não aparentes. Respeitar seu próximo para salvar as aparências é relativamente fácil. O difícil é respeitar-se, vigiando e controlando seus pensamentos e emoções. Essa é a situação psicológica e mental da humanidade de todos os tempos, e especialmente a da presente época, condicionada pelos órgãos de comunicação e por uma cultura medíocre com ares de modernidade e superioridade, pois os intelectuais contemporâneos, com raras exceções, continuam a ser os mesmos de sempre, ou seja, falam, escrevem e especulam. Porém, suas ideias são pobres e limitadas ao mundo dos sentidos, revelando a ausência total de um conhecimento mais elevado. Afirma a ciência oculta que a evolução individual é muito lenta, já que não conta com a cooperação consciente do homem, pois somente ele poderá acelerar sua marcha individual se chegar a compreender seus objetivos. A verdadeira evolução é da alma humana, uma vez que as grandes conquistas científicas e todo o progresso material são expressões do poder interior do homem, denominados pelo ocultismo por alma. Por essa razão, o conhecimento das leis que promovem seu desenvolvimento
ajudariam os cientistas a solucionarem muitos problemas que ainda parecem insolúveis, uma vez que este é o único instrumento de pesquisa que há de ser aperfeiçoado. Qual o significado da evolução sob o ponto de vista oculto? E o que deve ser submetido a esse processo? É óbvio que a consciência é a mais importante de todas as aquisições do espírito. Todo o poder involutivo foi um assentamento de bases para que ela pudesse vir à existência. É a expressão mais importante da alma, pois sem ela, o homem simplesmente não existiria como indivíduo e como ser racional. Assim sendo, seu destino é crescer e expandir-se, especialmente se o homem cooperar espontaneamente com este processo ou impulso natural que o impele para frente e para cima. A marcha ascendente de um indivíduo tem início quando percebe que, na realidade, nada sabe a respeito de si mesmo e do grande mistério que trouxe o mundo à existência. Quando volta sua atenção para si mesmo e descobre que é escravo das paixões, dos preconceitos intelectuais e científicos, como também das ilusões do mundo exterior que o limitam a um nível mental materialista e medíocre. É evidente que a libertação anímica do homem só se processará mediante o conhecimento aplicado das leis que regem sua psicologia, uma vez que qualquer realização, seja no nível físico, seja no espiritual, é regida por princípios invariáveis que tornarão inúteis quaisquer tentativas de chegar ao sucesso sem este atendimento prévio. Que o estudante tenha sempre em sua mente que cristão é o homem que está aprendendo a obedecer às leis de Deus, tendo em vista as palavras do Divino Mestre: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus capítulo 5, versículo 17. Outro ponto importante para a conquista de si mesmo é o reconhecimento de que sua consciência é terrestre e relativa, isto é, depende da constituição física e dos 4 éteres do corpo vital que o comunicam com o mundo exterior exclusivamente. Esta tomada de consciência das limitações anímicas mostra com clareza que todos os conhecimentos adquiridos no mundo não passam de meias verdades, ou melhor, estão limitadas para as impressões que seus centros de percepção material conseguem captar imperfeitamente através dos sentidos, e das quais não têm o menor entendimento. Isis, envolto em seu véu, não revela seus mistérios ao homem que permanece nesse nível de consciência. Libertada pela relatividade imposta pelos sentidos, a fim de elevá-la a um nível superior de objetividade, é o tema apresentado pela parábola da candeia que examinaremos a seguir. A parábola da candeia. Lucas capítulo 8, versículos 16 a 18. Ninguém, depois de acender a candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz, pois não há coisa oculta que não venha a ser manifestada, nem coisa secreta que não se haja de saber e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, ser-lhe-á dado, e ao que não tiver, aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. A candeia, vela de sebo ou cera, pequeno aparelho de iluminação, que se suspende por um prego, com recipiente metálico de barro ou outro material abastecido com óleo, no qual se embebe uma torcida. Tanto a candeia como a vela tornam possível a manifestação do fogo ou da luz, e por essa razão ela foi empregada pelos evangelhos não propriamente como um instrumento de iluminação externa, mas como um símbolo da consciência, a luz de Deus refletida por todos os homens. A principal finalidade da reencarnação é a de reacender essa luz para dar sequência à evolução. Quando o Supremo Hierofante afirmou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim", João capítulo 14, versículo 6, ele se referia não apenas a si próprio, mas também ao espírito do homem,
simbolizado pela excelsa figura na Odisseia evangélica, pois só através do espírito humano o homem entrará em contato com as realidades eternas. O grande mistério da realização espiritual é o encontro e a unificação do homem com a sua essência espiritual. Eu e meu Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Os sentidos físicos são como amplos portais que conduzem o homem para fora de si mesmo, impedindo-o de chegar ao conhecimento próprio. Se fosse mais consciente e tentasse fechar ao menos temporariamente alguns desses portais, voltando a sua atenção para o que se acontece em seu interior, seguramente despertaria para uma realidade muito maior do que aquela que estes lhe proporcionam. Se fosse menos vaidoso e menos arrogante, perguntaria a si mesmo: o que significa a atividade mental que emprega constantemente? O que são os sentimentos? Quem dirige a misteriosa força vital que sustenta e renova as células do corpo, que vivifica seus órgãos e os dirige em suas funções? De onde vem o poder que realizou e sustenta sua maravilhosa organização psíquica e física, da qual nada sabe e não faz a menor ideia? O que é a consciência? Porventura, o homem comum seria capaz de responder racionalmente a esta pergunta, apoiando apenas em dados científicos? Desde quando os efeitos estudados pela ciência materialista revelam aos pesquisadores suas verdades essenciais? A verdade intrínseca de um homem não reside na sua constituição física sujeita aos embates do tempo, mas na sua causa una e indivisível que o trouxe à existência, seu espírito. Pouco importa se a ciência aceita ou não a ideia de um Criador divino, mesmo porque, apesar de todas as suas investigações e hipóteses, os cientistas nunca conseguiram apresentar um esquema lógico e definitivo que dispensasse a atividade criadora de uma inteligência superior. Não é necessária uma longa explanação para demonstrar que a consciência é a luz do homem e que esta faculdade não é o cérebro, pois ela o usa apenas para sua expressão. Porventura, um louco ou débil mental poderia ser considerado um ser normal porque seu organismo físico funciona perfeitamente? Onde está sua consciência, sua razão, sua capacidade de discernimento? Os cientistas poderiam afirmar com segurança que essas faculdades citadas acima são físicas? Os exames de laboratório demonstraram, além de qualquer dúvida, que o cérebro de um anormal não difere do cérebro de um homem normal, salvo algum acidente. Onde, pois, reside a insanidade de um homem? E quais as causas que a originaram? Não será nos seus veículos internos, aos quais a ciência não tem nenhum acesso? Outro ponto que intriga os estudiosos materialistas, impedindo-os de darem uma resposta sensata. Porque os homens não se encontram no mesmo grau de consciência e inteligência. Porque alguns manifestam maiores capacidades. Quais as causas destas diferenças? O intelectual vaidoso dar-se-á por satisfeito, alegando que os homens não são iguais, porque nem todos tiveram a oportunidade de frequentar uma escola. Conclusão esta que se desmente constantemente quando observamos pessoas que cursaram as universidades sem adquirir sequer a capacidade de raciocinar com lógica e bom senso. Em várias partes desta obra, afirmamos que o homem é apenas um reflexo da luz do Espírito e que esta é sempre perfeita e clara em sua origem. Portanto, deve haver uma causa que impede esta luz espiritual de manifestar-se com perfeição através do homem terreno. Assim como a candeia não pode iluminar se sua luz for obstruída por algum corpo opaco. O mesmo sucede com a luz do Espírito, que não pode manifestar-se com clareza num indivíduo com pouca evolução, dominado por elementos psíquicos de baixa categoria, que, à semelhança de corpos opacos, impede em larga extensão a passagem da luz. Os poucos raios luminosos que o homem relativo consegue refletir imperfeitamente determina em maior e menor grau a quantidade e o nível da sua consciência.
O homem comum de pouca evolução encontra-se no nível mental e psicológico citado pelo Evangelho, sob a cama. E nesse nível rebaixado e obscuro, a luz do Espírito não pode penetrar. Para que o homem possa ver mais longe e mais profundamente, sua candeia, consciência, deve ser erguida e colocada no velador, nível superior. Eis porque a razão eterna declarou: Eu, a luz, vim para que tenha vida, luz, consciência, e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. A característica comum a quase todas as camas é possuir em 4 lados ou 4 pés. O número 4, no esoterismo bíblico e cristão, é mencionado com frequência, e nesta parábola ele se constitui como ideia central. Os 40 dias de jejum realizado por Cristo e os 40 anos da peregrinação do povo israelita pelo deserto, liderada por Moisés, dizem respeito à mesma questão. Até mesmo a história de Ali Baba e os 40 ladrões, relatada no clássico As Mil e Uma Noites, é uma referência simbólica a este número cabalístico. O 0 acrescentado ao valor numérico tem apenas sentido coletivo, pois a humanidade está dentro do mesmo plano evolutivo. A cifra 40, sem o 0, refere-se ao indivíduo. Todo o desenvolvimento esotérico tem o seu início no corpo vital, e a cifra que simboliza este veículo é o 4, o que facilmente poderá ser constatado, uma vez que ele é constituído por 4 éteres de densidades diferentes a partir do mais denso: éter químico, éter de vida, éter luminoso e éter refletor. Diz o Sr. Max Heidel no conceito Rosa Cruz do Cosmos: as 3 subdivisões densas do mundo físico, sólido, líquido e gasoso, formam o que se chama região química. A substância dessa região é a base de todas as formas densas. O éter é também matéria física. Não é homogêneo, como a ciência moderna afirma, mas existe em 4 estados diferentes. Constitui o meio de acesso ao espírito vivente, que instila vitalidade às formas da região química. As 4 subdivisões mais sutis ou etéricas do mundo físico constituem o que se conhece como região etérica. O homem comum, de consciência relativa, é praticamente a expressão destas 4 forças elementares, representada alegoricamente pela misteriosa figura da esfinge, com a cabeça de mulher, garras de leão, flancos de touro e asas de águia. As funções naturais destes 4 éteres estão sob a influência do corpo de desejos, isto é, das emoções e dos desejos, positivos ou negativos, superiores ou inferiores. Tanto as forças de atração como as forças de repulsão deste veículo se realizam e se expressam através dos 4 éteres do corpo vital. Os impulsos negativos e descontrolados do corpo de desejos inferior, onde predominam as forças de repulsão, quase sempre transformam em vícios ou manias as funções naturais dos éteres. Assim, por exemplo, a alimentação que deveria ser selecionada para atender às necessidades orgânicas sob a direção do éter químico acaba por se transformar no prazer vicioso e irracional, conhecido como gula. A função sexual, expressão do éter de vida, responsável pelo sexo e procriação, transformou-se com o mau uso num vício terrível chamado luxúria, insistentemente defendido e difundido pelos amantes do prazer. É também responsável por uma série de distúrbios mentais e psicológicos que assediam a humanidade. A imoralidade provocada pela ignorância e pelo desrespeito a essa função está na raiz de todos os males e fracassos humanos, assim como na decadência e desaparecimento das antigas civilizações. Observe com atenção e sem preconceitos o que está sucedendo com a atual civilização, que, ao que tudo indica, caminha para a mesma fatalidade, pois toda ação justa ou injusta produz suas reações inevitáveis, boas ou más.
O éter luminoso é o responsável por toda a atividade excessiva, pelos movimentos exibicionistas, gestos teatrais, excessos de palavras, muitas delas desvirtuadas e destituídas de qualquer valor. As palavras de calão são empregadas na televisão e espetáculos teatrais sem o menor escrúpulo, considerada como expressões artísticas e aplaudidas por um público medíocre que não tem a menor noção do que seja a arte. Este éter também é responsável por todas as atitudes impressionantes e encantadoras, pelas manias paternais e maternais, autoritárias, exigentes e prepotentes, ou pelas atitudes vingativas, violentas e odiosas quando a pessoa é confrontada. O éter refletor é responsável pela curiosidade excessiva, pela sede de conhecimentos e emoções intelectuais, manias de ler, de estudar, de aprender qualquer coisa, pelos gostos de exibir-se com os conhecimentos gravados na memória, pela vaidade, orgulho intelectual e sensacionalismo jornalístico. Com a descrição dessas 4 forças de expressão dos éteres, cremos ter conseguido um retrato mental e psicológico bastante fiel do homem terrestre. Sua identificação com o corpo físico e seu apego aos bens materiais são facilmente notados por qualquer observador atento. Suas aspirações, com raras exceções, resumem-se na conquista de valores materiais, o que lhes permite a satisfação dos seus desejos e prazeres, que encontram expressão nas funções etéricas do seu corpo vital. É de suma importância considerar que a consciência relativa do homem comum brota sobre os 2 éteres superiores do veículo etérico, luminoso e refletor, influenciada em larga extensão pelas vibrações do corpo de desejos. Os 2 éteres superiores, semelhantes a um espelho, refletem em sentido contrário a luz cristalina do espírito, que se manifesta no mundo físico como consciência relativa. Compreenda que a nitidez do reflexo, homem, depende do estado ou qualidade desse espelho refletor, cujo aperfeiçoamento é realizado através das reencarnações sucessivas, o qual pode ser acelerado extraordinariamente quando o homem participa conscientemente deste processo. As regiões superiores do corpo de desejos, vida anímica, luz anímica e poder anímico, raramente podem manifestar-se no homem comum dominado pelos sentidos, sem qualquer interesse pela vida espiritual e completamente identificado com o mundo. Seus desejos inferiores e animalescos escoam-se sem restrições por meio das 4 funções etéricas descritas acima. Nessas condições, a consciência ou luz da candeia está sob a cama, ou seja, por debaixo das atividades naturais dos 4 éteres, dinamizadas pelos desejos negativos, que constituem o lado animal da natureza, representada pelos 4 pés da cama, 4 patas do animal, sob a qual a luz da sua consciência se vê impedida de iluminar. Quanto mais o homem se deixar dominar pelos prazeres da mesa e do sexo, mais encobre a própria luz e mais materialista se torna. Só a ciência esotérica pode esclarecer o homem a respeito da sua situação psicológica, oferecendo-lhe ao mesmo tempo os meios para erguer a sua luz, consciência, acima das necessidades naturais, libertando e tornando-o senhor da sua própria vida e destino. É impossível haver liberdade e expansão de consciência enquanto o indivíduo não se sobrepor aos impulsos cegos do seu corpo de desejos, forças de repulsão. A salvação tão insistentemente pregada pelos ensinos cristãos consiste exatamente em libertar a consciência do estudante por meio de um novo enfoque mental emocional, cujo objetivo é reprogramar o corpo vital, tornando-o capaz de materializar através dos atos. A conquista desse estado psicológico superior é descrito simbolicamente no Evangelho, revelando a transformação que se operou na psique do povo, consciências relativas, quando se deu o nascimento da criança divina. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz,
e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, forças de repulsão. a estes raiou a luz. Mateus capítulo 3, versículo 16. Ouvir. Não há coisa oculta que não venha a ser manifestada, nem coisa secreta que não se haja de saber e vir à luz. Com estas afirmações, querem os evangelhos significar que os atos são efeitos visíveis de causas ou manifestações de forças invisíveis, ocultas e secretas, que o ocultismo denomina pensamentos e sentimentos. Os atos humanos são positivos quando os pensamentos que os engendram são bons, e os sentimentos que os dinamizam provêm das forças de atração do corpo de desejos. São maus ou negativos quando são expressões de pensamentos errôneos e desvirtuados, dinamizados pelas forças de repulsão. O homem será sempre a expressão ou produto dos pensamentos e sentimentos que transparecerão em todos seus atos. Eles não poderão permanecer ocultos ou secretos, porque o pensamento, uma vez dinamizado pelo desejo e transformado num elemento psíquico superior ou inferior, procurará por todos os meios possíveis realizar-se através do seu Criador. Empregando o mesmo símbolo usado na parábola, poderíamos dizer que os atos são positivos quando a candeia ou consciência está acima da cama e colocada no velador, nível superior. São negativos quando ela está colocada sob a cama, nível inferior ou repulsivo. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, ser-lhe-á dado, e ao que não tiver, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Nesta afirmação, os evangelhos dão vários sentidos à palavra ouvir, sugerindo que os discípulos o podem fazer de formas diferentes e até contrárias à realidade aparente. A palavra ouvir nas Escrituras não se refere evidentemente ao sentido comum da audição. Ouvir diz respeito ao grau de compreensão do estudante, que pode ser de duas categorias ou qualidades distintas. O esoterismo as domina por compreensão e entendimento. Entre as duas, há grandes diferenças. A primeira se apoia no testemunho ou evidência fornecida pelos sentidos, cuja característica é própria do homem intelectualizado, que sempre encontra grandes dificuldades em ir além das aparências materiais. Este tipo dificilmente transcende o sentido literal ou letra dos ensinos, julgando tudo segundo as aparências, sempre de acordo com suas ideias, pontos de vista e caprichos pessoais que defendem transigentemente. A característica principal deste tipo é considerar-se um livre pensador, totalmente independente no seu modo de ver e considerar todas as coisas. O que ele dificilmente nota é que as ideias que ele sustenta raramente são suas. Geralmente foram recebidas ou sugeridas pelos livros ou sugestões auditivas que recebeu até sem perceber, misturando-as ou enxertando-as habilmente com seus próprios pontos de vistas. O intelectual, com raras exceções, outorga-se o direito de contestar o que os verdadeiros mestres apresentaram, pelos simples fatos de seu raciocínio sensorial não alcançar o sentido das ideias apresentadas por eles. O problema da maior parte é não notar que as ideias que não adotou, por serem do seu agrado, podem não passar de bonitas fantasias ou sonhos da sua mente concreta, que na grande maioria das vezes serão descartadas como inúteis no processo purgatorial, por não corresponderem à realidade. Daí a frase de Cristo: até aquilo que ele pensa ter, ser-lhe-á tirado. O estudante há de se esforçar por estabelecer em seu interior o estado de alma simbolizado pelo apóstolo Simão Pedro. O nome Simão significa ouvir com aceitação, simbolizando também o respeito e a obediência. Pedro ou Petrus significa pedra ou rocha. É o símbolo da verdade, da firmeza, determinação e perseverança.
Só com a conquista deste estado de alma é possível chegar ao segundo grau de compreensão, ou seja, ao entendimento espiritual. No início dos estudos, a maioria dos estudantes conta apenas com suas faculdades de ordem intelectual. As faculdades superiores de raciocínio não se despertaram ainda, e a escola, no caso, realiza essa função, procurando mostrar ao estudante a racionalidade das ideias superiores. Ouvir com aceitação significa confiar na base filosófica transmitida pela escola e pelo instrutor, que a interpreta e esclarece. O mesmo princípio é observado nas escolas primárias e universidades, bem como os professores que os transmitem. Naturalmente surgirá a pergunta: como o estudante pode ter certeza de que a escola está dentro da linha da verdade e seus ensinamentos atendem às necessidades do plano evolutivo? A resposta é dada pelo Espírito de Cristo, dizendo respeito não somente à escola ou aos seus métodos de ensino, mas também aos seus representantes. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 16. Só o tempo, o estudo e a observação cuidadosa poderão comprovar a autenticidade de uma instituição espiritualista e daqueles que transmitem os seus ensinos. Porém, uma vez comprovado seu valor e alcance, o estudante deverá empregar suas capacidades intelectuais com seriedade e boa vontade, num esforço decidido de fazê-las crescer e transcender suas limitações. Se for sincero em seus esforços e perceber suas limitações, constatará facilmente que o intelecto somente não lhe pode proporcionar as soluções que procura. Quando deixar de ouvir as insinuações vaidosas da sua máquina intelectual, sua consciência estará aberta para os ensinos superiores, que o levarão à conquista da primeira grande vitória, ou seja, a possibilidade de receber e entender os ensinos. Armado com essa convicção inabalável, proporcionada pela investigação sincera e profunda, o estudante saberá ouvir com aceitação a orientação que a filosofia e a escola lhe oferece. Por meio de uma prática efetiva e contínua, despertará o entendimento e, através da intuição, receberá do seu Cristo interno toda a orientação necessária. Daí para diante, o seu espírito será efetivamente o único e legítimo mestre. O intelecto, agora sob controle superior, será posto inteiramente a serviço do estudante, transformando-se num instrumento altamente valioso e indispensável a si mesmo e ao próximo. Em suas palavras e escritos, transparecerão a autoridade e o amor que lhes são conferidos pelo poder espiritual. Nessas condições positivas de alma, voltadas para a própria realidade interna e superior, o aspirante saberá distinguir com clareza a verdade da mentira, o sonho da realidade, o bem do mal. Dizem os evangelhos que as sementes que caíram em boa terra germinaram e frutificaram a 30, a 60 e a 100 por 1. Diz também que a semente, verdade, pode transformar-se numa árvore maravilhosa, sob a qual as aves do céu vêm pousar. Cremos que o estudante aplicado não terá dificuldade em compreender que essa árvore maravilhosa é o símbolo do entendimento espiritual, que, semelhante a uma planta, cresce em direção ao céu, ou seja, no sentido vertical, diferindo totalmente do horizontal proporcionado pelo intelecto. Na medida em que a consciência se eleva através dos galhos, degraus, dessa árvore psicológica, depara-se com as aves do céu, isto é, com as ideias e sentimentos de um novo nível superior até então desconhecido. Por possuir muito e compartilhar com os menos favorecidos, receberá ainda mais e abundantemente. Daí dar-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos porão no regaço, porque à medida que usais, dessa tornarão usar convosco. Lucas capítulo 6, versículo 38.